Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais Tarde em Sintonia, segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Estamos nesta primeira parte do Sintonia de Ataque em sintonia com o Campeonato de Portugal e os campeonatos da divisão do Campeonato da Ação Futebol de Aveiro. Na segunda parte estaremos então em ligação com a Liga 2 e com a Liga 3. Tudo isto sempre à segunda-feira. Hoje então não poderia deixar de ser também, depois do Desporto em Sintonia, muito bem dirigido pela nossa Filipa Gomes. Então uma oportunidade de darmos já a nota que tivemos este fim de semana a 14ª jornada, com os resultados: Oliveira do Bairro 3, Cesarense 0, Esmoriz 2, Vista Alegre 1, Avanca 0, Juveforce 2, Pampilhosa 1, Espinho 2, Lebom 1, Recreio de Águeda 3, Fiens 2, São Roque 1, Relâmpago Nogueirense 5, Fermental 0, Passos Brandão 1, Alvarense 1 e o Alba 1, Estarreja 3. A classificação dita que nesta altura o líder é o Alvarense com 35 pontos, segundo Sporting Espinho com 31, terceiro Albeia Barra com 28, quarto Estarreja com 27, quinto Fiens com 23, sexto Passos Brandão com 22, depois em sétimo lugar Recreio de Águeda com 21, oitavo lugar Paulo Lebom com 20, com 18 pontos no lugar Relâmpago Nogueirense, Fermentelos e Cesarense, 12º lugar para o Alba com 17 pontos, 13º lugar para Juveforce, Esmoriz e Vista Alegre com 16, depois baixo de linha d'água Pampilhosa com 14 pontos é o 16º, São Roque com 12 é o 17º e Avanca Lanterna Vermelha com apenas 1 ponto. Lembramos que a linha vermelha, a linha de descida neste momento está na 16ª posição, mas que com a descida, ou se houver descidas, de equipas de Aveiro do Campeonato de Portugal... Já está em 15º. Em bom rigor ainda está em 15º. Sim, mas neste momento, só explicar aos nossos ouvintes, então que os últimos 3 classificados descem diretamente, mas caso existem mais descidas oriundas do Campeonato de Portugal, aí sim teremos mais descidas no Campeonato SABSEG. Vamos começar então a análise. Começamos com o nosso convidado de hoje, com o Miguel Rapinho. Um abraço para o João Pinto e para o Aldernet, que hoje não podem estar connosco, mas temos aqui o Miguel, o Mister, bem-vindo mais uma vez. Como é que viste os resultados deste fim de semana? Como é que vês a classificação? Juntei os 2 pontos porque sinto que este fim de semana, até das conversas que fomos já tendo em off, que as coisas vão estar um bocadinho ligadas. Os resultados, a classificação, quem desce, quem sobe, quem vai. Portanto, isso poderá estar aqui ligado à análise desta 14ª jornada. Boa tarde. Olá, boa tarde, Filipe. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço para todos os ouvintes. Uma semana e uma jornada em que poucas surpresas houveram naquilo que foram os resultados. Muito equilíbrio naquilo que foram os resultados na grande parte dos jogos. Ressalvar aqui dois resultados que, do meu ponto de vista, fogem aqui um bocadinho mais àquilo que é a normalidade teórica dos jogos e das equipas intervenientes, que foi o caso do Lebom, com uma derrota em casa com o Águeda por 3-1, e o empate do Alvarense em Passos Brandão, pese embora uma deslocação difícil, a estreia do novo relevado do Passos Brandão, e a boa equipa que o Passos Brandão também tem, que do meu ponto de vista motivaram o resultado final. No que diz respeito à classificação, acho que, apesar de estarem semana após semana interligados os resultados com aquilo que é a classificação neste momento é demonstrativa daquilo que é o grande equilíbrio deste campeonato, em que temos entre o 6º classificado e o 15º na vertente teórica, a primeira equipa acima da linha d'água, uma diferença de 6 pontos, apenas 6 pontos, que é tradutória daquilo que é o grande equilíbrio deste campeonato e da grande qualidade que semana após semana vamos tendo por esse mesmo equilíbrio das equipas. É um equilíbrio, Jorge, que está em cima da mesa. Como é que vês esta jornada, a classificação, os resultados? Poderá ser uma jornada que vai ditar leis neste campeonato? Boa tarde a todos quantos estão aqui no estúdio. Boa tarde também a quem nos está a ouvir, seja em casa, seja no carro. Bem, eu diria que é uma jornada que dita, por um lado, o que é o evidente equilíbrio entre algumas equipas, o que é o evidente desequilíbrio entre outras equipas, também me parece cada vez mais óbvio, mas acima de tudo vemos aqui uma equipa a mostrar que numa segunda volta, a jogar grande parte dos jogos em casa, pode claramente chegar perfeitamente ao terceiro lugar, que é o primeiro lugar dos normais neste campeonato. Que é a equipa de Passos Brandão. A equipa de Passos Brandão ontem, e rezam as crónicas, foi um belíssimo jogo de futebol entre duas grandes equipas.
E eu devo dizer, eu estou cada vez mais convencido que o Paços de Brandão tem de facto uma belíssima equipa. O Cajó conseguiu montar uma equipa muito competitiva, tanto é que tem praticamente metade do campeonato, quer dizer, estávamos quase a metade do campeonato, e fez o seu primeiro jogo verdadeiramente em casa. Portanto, percebemos o que era a dificuldade que estava pela frente da equipa do Paços de Brandão num campeonato deste género. E chegar a esta fase e estar com os pontos que o Paços de Brandão tem, em condições normais, eu diria que poderemos lançar aqui o Paços de Brandão para fazer uma segunda volta de grande qualidade. Não direi para conseguir lutar ombro a ombro com o Espinho e o Ovarense, acho que isso colocaria uma pressão que, a meu ver, não faz sentido, porque não parece nem pouco mais ou menos que a equipa tenha sido formatada para isso. Agora, que em termos de produção e de competitividade que o tem feito cada vez mais, isso tem, não tenho a mínima dúvida. É uma jornada que fica marcada, na minha opinião, aqui por um resultado que eu não estava à espera, honestamente, que é o Relâmpago de Belenenses, o 5-0. Eu esperava mais equilíbrio, claramente. O Relâmpago vem claramente em ascensão, não há a mínima dúvida disso. O Fermentelos está a ter uma época complicada, claramente complicada, me parece. Mas eu não esperava, eu acho que ninguém esperava um resultado com esta magnitude, porque estamos a falar de um 5-0. 1-0, 2-0, 3-0, estou como o outro, pode acontecer. O 5-0 é de uma magnitude tal que deixa assim um bocadinho de maior surpresa para quem assiste visto de fora. A derrota de Lobão em casa com o Águeda, eu diria que são duas equipas que são tão semelhantes em termos de valores individuais e coletivos. Eu penso que qualquer é um resultado quase de tripla, mas pelos números. Mas pelos números, sim. 3-1 em casa fora. O ser fora, concordo. Os Moris, que continua a trilhar aqui um caminho muito interessante, mas eu devo dizer o seguinte: os Moris, mesmo trilhando este caminho muito interessante que lhe conduziu a uma recuperação muito significativa na tabela, colocam nesta altura apenas e só em 14º lugar, com os mesmos pontos do 15º. Ou seja, mesmo tendo feito aqui uma recuperação muito boa, ainda não saiu de zona de perigo. Mas isso também mostra o que era o campeonato que foi percorrido até à chegada do Porto pela equipa dos Moris. Parece-me claro que há aqui uma viragem no que foi o percurso da equipa dos Moris. Vitória natural parece da equipa do Estarreja, no terreno do Alba. O Alba tem claramente uma equipa com alguns problemas. Não é problemas, foi uma... em termos limitações, tendo em conta a questão orçamental. Sim. E eu costumo dizer que quem paga o que tem, a mais não é obrigado. E é preferível pagar-se o que tem do que ficar-se a dever. Pronto. E isso parece-me ser uma opção clara por parte da direção do Alba. Nota para um resultado também, ele me parece pesado perante o que é a valia da equipa do Cesarense, porque honestamente eu acho que vale mais do que este 3-0, mas também não o espanta completamente, tendo em conta o que tem sido um excelente campeonato da equipa do Oliveira do Bairro. E aqui devo dizer que este percurso que o Oliveira do Bairro está a fazer, eu acho que tem que ser digno de todos os encómios possíveis e imagináveis, porque estamos a falar de uma equipa que, em termos de recursos financeiros, não é nem pouco mais ou menos uma equipa para apontar aos 5 primeiros lugares, nem para lá caminha. E mais do que isso, é uma equipa que, em termos de valores individuais, eu diria que a maior parte das pessoas comumente não conseguiria apontar, se calhar, um jogador da equipa do Oliveira do Bairro para figurar no 11 ideal de um campeonato de SABSEC. E o que é certo é que esta equipa do Oliveira do Bairro tem feito um campeonato excepcional, na minha opinião. Também era difícil, digamos de passagem, com plantéis riquíssimos como tem o Ovarense e os sim, chegar aos 2 primeiros, eu acho. Vamos lá ver, nós temos. Há 3 equipas neste campeonato que, me perdoem, não estão claramente noutros contextos diferentes. São o Ovarense e o Espinho e a equipa do Abanca. A equipa do Ovarense e do Espinho, pela realidade orçamental que os coloca num patamar completamente diverso dos demais, e a equipa do Abanca, que também, pela realidade orçamental, pelas dificuldades que envolveu a criação da equipa, também coloca claramente em enormíssimas dificuldades para competir neste campeonato. Vitória natural, diria, de Fiéis contra o São Roque, muito embora o jogo tenha sido muito mais difícil para a equipa de Fiéis do que aquilo que seria de supor. Uma vitória muito sofrida da equipa do Espinho diante da equipa de Pampilhosa. Nota, esta equipa de Pampilhosa, também desde que mudou de técnico,
subiu claramente em termos de produção, é uma equipa muito mais competitiva, e eu ontem estive a ver a segunda parte toda do jogo aqui na rádio, e o Espinho, que estava a vencer por 1-0, foi encostado às cordas para sofrer o 1-1 e teve que batalhar muito para ainda chegar à vitória. Falta-me só falar de um jogo que eu diria que marca o que é, se calhar, o percurso natural do que é este campeonato, que é o Avanca a perder o jogo frente à equipa da Juve Force. Continuo a dizer, a equipa que perder pontos com o Avanca vai claramente passar aqui por problemas extra, como é o caso da equipa de São Roque, porque esta equipa do Avanca, mesmo vindo a chegar mais alguns atletas, mas vamos lá ver uma coisa, não era 2 ou 3 ou 4 atletas que precisava, era praticamente de um plantel novo que a equipa do Avanca precisava. Estamos a falar de malta muito nova, que também vai começar a esmorecer, como é óbvio, porque elas não matam, mas moem. Elas não matam, mas moem. Pontos importantes para a equipa da Juve Force, mas aproveitando que estamos a falar já da tabela classificativa, o Miguel destacava aqui do 14º ou do 15º até ao 6º classificado. Eu diria de outra forma, se nós excetuarmos a equipa do Avanca, penso que estaremos mais ou menos de acordo que tem o seu destino já traçado. Temos aqui mais uma série de equipas para 2, 3 ou 4 lugares, eventualmente. A minha aposta é em mais 3 lugares. A ser assim, eu diria que até, reparem, do 17º até ao 8º, que é metade do campeonato, estamos a falar de uma distância de 9 pontos. Ou 8 pontos neste caso. Até ao Lobão. 12 para 20. 8 pontos. 8 pontos é muito pouco ponto para este tipo de diferenças na tabela. Nós estamos num campeonato que está a ser feito literalmente a 4 rotações. A rotação do Alvarense e do Espinho, depois uma rotação que é protagonizada por Oliveira de Bairros, Tarreja, Fiéns e Passos de Brandão, depois a rotação que está a ser lançada pelas equipas que estão em maiores dificuldades na tabela classificativa, e depois a rotação da equipa do Avanca, que é claramente à parte das demais. Portanto, nós chegamos a esta 14ª jornada, eu diria que com uma equipa já com o destino mais ou menos traçado, mas depois vemos aqui muita equipa que vai receber em problemas para o que resta deste campeonato. E volto a frisar aquilo que eu dizia. Nós vamos chegar ao final do campeonato a serem precisos muito mais pontos do que foram no ano passado. Porque à custa desta decalagem do Avanca perante o que foi o último classificado do ano passado, o que nós vamos ver é as equipas praticamente todas elas a somarem mais 4, 5, 6 pontos em relação à época passada. É o oxigênio. O Avanca é o oxigênio. Ou seja, quem apontou isto para fazer, vamos imaginar 34 pontos, aí pode apontar fácil para 40. Porque se calhar vai andar aí nesses pontos, 39, 40 pontos para uma manutenção. E não sei se chegarão. É uma análise de Carlos Silva que nesta altura se impõe, que é num fim de semana em que a líder alvarense acaba por perder pontos, até que ponto é que poderá ou não ser uma jornada que dita leis ou ditará leis neste campeonato. Como é que vê esta jornada 14 do Campeonato de Sabsé? Em primeiro lugar, boa noite para si. Depois, E boa noite para si também. Os meus amigos do painel e lá para casa também. Eu estou de acordo com o Rapinha, estou de acordo ali com o Jorge, mas nós temos de perceber que ainda estão 60 pontos em jogo. É muito ponto ainda, muita coisa pode dar, e há bocadinho até o Jorge estava a falar do Passos Brandão e até ao 5º lugar. O Passos Brandão domingo vai em Águeda, por exemplo, e se perder já passa para trás o Passos Brandão. Embora, permita-me só dar aqui um ponto da chega, o que o Jorge acaba por dar aqui como sentença será o Avanca, que dificilmente terá a possibilidade da manutenção, e que seriam a lutar dois na subida divisão. Do que depreendo. É a oscilação da classificação aqui. Por exemplo, o Oliveira de Bairro domingo vai ao VAR. Se perder, os Tarrejas jogam em casa com a Banca, os Tarrejas já pode passar para terceiro lugar. E depois vamos ver se os Tarrejas vai aguentar ou se não vai. Nós temos de perceber isso. E se o Oliveira do Bairro ganha? Ninguém ganha. Se o Oliveira do Bairro ganha, como ganha o Espinho? Não, bem, pode ganhar, mas... Não é impossível. Sim. Eu acho que é difícil. Eu até vou dizer aqui uma coisa que é para tu ficares a saber, se calhar não te lembravas disso. O Lamas jogou em casa com o Lobão e perdeu, mandou o treinador embora e foi campeão. Deixou de ser primeiro, passou para segundo e depois foi campeão. Estás a ver? Às vezes isso são avisos. E o Lamas fez isso. Portanto, agora, os jogos em si.
é a demonstração, e opa, eu não quero dizer que tenho razão, é a demonstração da qualidade deste campeonato. As equipas são todas equilibradas, não anda aqui nenhuma equipa a não ser o Obarense e o Espinho que realmente fazem a diferença. Na minha opinião, até a maior diferença é de história, para além do plantel, é a história dos clubes e já se joga contra eles com o medo de perder, porque já houve surpresas aqui para uns e para outros, e o Obarense também não ganha tudo, também perde como perdem os outros. Agora é tudo uma questão de competência, estudar bem o adversário e às vezes um dia mau do Obarense nós sabermos aproveitar e até ganhar. Portanto, o Obarense tem que se cuidar, porque já teve muitos pontos da bolsa, agora já só tem 4, salvo erro, uma coisa qualquer. 4. Pronto, tem 4 pontos sobre o Espinho. Agora resta saber o que é que vai acontecer daqui para a frente. A regularidade do Obarense, a regularidade ou a irregularidade do Espinho, porque se estivermos à espera que o Oliveira do Bairro ou o Estarreja vão fazer frente a estas duas equipas, este era o campeonato do outro mundo. Era um campeonato do outro mundo, para nós andarmos aqui todos às cabeçadas uns aos outros. Opa, afinal de contas, o futebol em Aveiro é uma coisa fora da lógica. Agora, no resto, fala-se aqui de ser 5 ou 4 ou 3 ou não sei quantos, os números de cá de baixo para cima. Todas as semanas vai haver surpresas, mano. Todas. Porque as equipas estão bem preparadas, os treinadores estão bem preparados, têm documentação mais do que necessária para poder contrariar a qualidade dos adversários, e é providente disso aí, são resultados que acontecem todas as semanas. Eu não sei se antigamente havia um jogo qualquer que era por bolas de diferença. E esse jogo que havia, esta semana ninguém ganhava, porque quem é que dizia que o Relâmpago Nogueirense dava 5-0 ao Fermantelos? Mas deu. Limpinhos e enxutos, ganhou 5-0 e acabou, e o resto é conversa. Atirou o Fermantelos cá para baixo e o Relâmpago Nogueirense passou lá mais para cima um pedaço. E nós vamos ver aqui os jogos. O Oliveira do Bairro ganha e sem problema nenhum ao Cesarense. O Cesarense, com mudanças de treinador, em uma ascensão terrível, que vinha a querer dar indicações de que poderia até chegar lá para os primeiros lugares. O Águeda igual, vai ganhar o Lebon, uma equipa que também queria aproximar-se aqui dos primeiros lugares. O Lebon, se não perde, encosta-se aqui nos da frente. Trocam de posição, passou o Águeda ganhou de um jogo a seguir, faz 2 vitórias seguidas, e todas as equipas que façam 2 ou 3 vitórias seguidas obrigatoriamente têm de jogar para os primeiros lugares. Agora, quem vai ficar aqui nestes primeiros lugares? As equipas mais regulares, as equipas trabalhar melhor, a equipa chegar a dezembro, se puder forçar-se, vão buscar um reforço ou outro para colmatar as fraquezas que tenham no seu plantel, e o resto, daqui para baixo, vai ser esta guerra, e muito dificilmente estas equipas que estão aqui em baixo vão sair dali. Reparem nisto, a não ser o Abanca, que é que não tem feito pontos. A Jube Forte foi buscar mais um balão de oxigênio à banca esta semana. Somou 3 pontos, já fugiu daqui mais um bocadinho. O São Roque, que nós no início até fazíamos aqui umas previsões de que eles poderiam, na verdade, fazer um bom campeonato, porque começaram muitíssimo bem mesmo, já está cá em mais 5 minutos. E nós vamos ver agora daqui para a frente quem são as equipas que vão ter estaleca para aguentar e para poder virar as coisas. Agora, vamos ver se na parte final não vai haver, portanto, aqueles casos que nós costumamos às vezes discutir aqui, que podem de um momento para o outro ter as equipas cá para baixo e outras lá para cima. Ainda temos um caso para resolver, atenção, da semana passada. Do Fermantel, do Pampilhosa. Exatamente. E pode ser um fator. Atenção, como são as diferenças na tabela classificativa, estes 3 pontos podem fazer literalmente toda a diferença. Exato, o Pampilhosa faz 17 pontos, o Fermantel vai lá para pode ir lá para cima, para 24 ou 25. Então, a análise à 14ª jornada, Inês, também a tua visão daquilo que aconteceu este fim de semana. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar quem nos escuta lá em casa e pelas redes sociais também. Cumprimentar aqui, claro, os colegas de painel e a Di Filipe. Olha, eu penso que já praticamente foi tudo dito e concordo e subscrevo tudo que entretanto foi dito aqui. Há de facto aqui, só queria acrescentar de facto aqui, não tanto em termos de tabela classificativa, mas em termos de encontros que eu acho que tornaram-se encontros importantes, quer no resultado, quer depois também no seu reflexo na tabela classificativa. E estou-me a referir ao Relâmpago Nogueirense, que de facto ganha por números convincentes
ao Fermentelos e claro está, e a importância que este jogo teve pela troca de posição em termos de tabela classificativa. E dentro da mesma filosofia, o Águeda com o Lobão também acho que não tanto por os números do Nogueirense, mas também há que dizê-lo que são números expressivos, não é? Em casa do Lobão, num jogo que também poderia fazer mexida na tabela. Penso que estes dois jogos para mim são de facto aqueles que me cabe realçar pelo facto. E claramente o Passos Brandão, mas isso, como já foi dito aqui, o Passos Brandão tem de facto uma boa equipa. A estrear um relevado sintético novo na sua casa, perante a sua massa associativa, a receber neste momento o primeiro classificado e das equipas que mais investiram. Claramente tinha ali os ingredientes todos para uma motivação extra, mas eu estou a crer, até porque por aquilo também que já foi dito aqui, eu estou a crer que este Passos Brandão não foi só esta motivação extra que eu refiro. Penso que o Passos Brandão também vai um bocadinho mais além. Tem de facto um treinador que está a tirar proveito daqueles jogadores, tem ali também jogadores, exatamente, tem ali de facto jogadores com alguma qualidade, bem estruturados. Lembrar que o Cajó, quando entra, sucede ao Zé Carlos e acaba por não construir na época passada o plantel à sua imagem. Claramente. Agora, pronto, como já foi dito aqui também, há que dizê-lo, e aí também temos que ser realistas. Pronto, quer queiramos, quer não, o Passos Brandão está de facto a 13 pontos lá de cima, quer dizer, será sempre, embora é como o Carlos Silva diz, isto é um campeonato longo, com 34 jogos, ainda há muitos pontos em disputa. Agora, teria que ser, também reconheço isso, teria que ser de facto, além de um campeonato excepcional que o Passos Brandão tem vindo a fazer até aqui, tinha que ser depois um ainda mais extraordinário a fazer essa recuperação. Para os dois primeiros será sempre difícil. Exatamente. Só esta observação. Estamos a falar do Espinho e do Alvarense. Se tirasses daqui ao Alvarense e o Espinho, tinhas 6 candidatos ao título. Isso claramente. Agora, para o terceiro lugar, não é descabido, até porque eu por acaso vi ontem um bocadinho do jogo do Passos Brandão e dar uma palavra às pessoas de Passos pela obra que fizeram. O campo está efetivamente espetacular, aproveitaram para melhorar a envolvência do campo. A qualidade do relevado sintético por si só vem também ajudar muito aquilo que é a qualidade do plantel e do seu treinador. Claro. Acredito que o Passos Brandão com condições para mas não só, mas com a possibilidade de usufruir de um bom relevado, fazer mais e melhor, jogar um jogo mais atrativo. Nós, se virmos aqui uma outra situação em que o Passos Brandão não foi tão feliz no campeonato, se calhar teve a ver pelo enquadramento daquilo que é o seu jogar nas circunstâncias ou nas características do próprio terreno, e como o Passos Brandão vai ter efetivamente muito mais jogos em casa na segunda volta, isso poderá ser um fator decisivo, como disse há bocadinho, para o primeiro e para o segundo lugar difícil, mas para aquilo que será o terceiro lugar, sem dúvida nenhuma. E, Filipe, entretanto, para terminar mesmo, noutra perspectiva que eu também gostaria de referir é, portanto, salientar o extremo equilíbrio que há neste campeonato. E então punha aqui 2 jogos em cima da mesa, que é o Pampilhosa já estás na próxima etapa. Com o Espinho. Não. Também. Desta jornada. Portanto, o Pampilhosa e Espinho, que de facto reflete este equilíbrio. O Pampilhosa está em terceiro a contar de baixo e que de facto fez a vida difícil para o Espinho, e o Espinho teve que arrancar nos últimos minutos uma vitória com muito custo. E outro jogo dentro da mesma lógica, o São Roque com o Fiens, que o Fiens, apesar do São Roque também ter o segundo a contar de baixo, acaba por perder também junto à fase final, o que espelha muito bem de facto este equilíbrio que tem este campeonato, tirando, como o Jorge disse muito bem, estas 3 equipas que estão um pouco descentralizadas deste equilíbrio, que é o Espinho, o Alvarense e claramente o Avanca pela parte negativa.
Jorge, vamos à próxima jornada, jornada 15, ainda há a jornada antes do Natal e da passagem de ano, depois voltaremos a jogar apenas depois da passagem de ano. Portanto, 15ª jornada, de sábado Formentelos Alba, no domingo Ovarense Oliveira do Bairro, Jubé Force Fiães, Tarreja Abanca, Cesarenses Moris, Pampilhosa Relâmpago Nogueirense, São Roque Lobão, Recreio de Águeda Paz Brandão e o Espinho Vista Alegre. Vamos à análise antevisão da próxima jornada. Olha, há aqui alguns jogos que são fáceis de destacar, como é óbvio, o Ovarense Oliveira do Bairro, penso que é de óbvio destaque. O Águeda Passos Brandão também me parece mais do que óbvio, mas depois há aqui alguns jogos que me parecem muito interessantes. O São Roque Lobão, porque o São Roque está aqui num ciclo negativo e precisa rapidamente de inverter este ciclo, e jogando em casa pode tentar transformar precisamente o seu campo numa fortaleza importante para regressar à conquista pelo menos de pontos. Há aqui o Cesarenses Moris, e eu devo destacar este jogo porque devo lembrar do que foi também a passagem do Porto, precisamente por Cesar. São duas equipas que estão em momentos muito diferentes em termos de sequência de jogos, ou seja, estamos a falar de uma equipa dos Moris que vem aqui numa sequência de jogos muito interessante, e uma equipa de Cesarense que parece outra vez em perda, aquele ganho que o Carlos Silva falava um bocadinho quando houve a troca de treinador, parece ter-se esvaziado um pouquinho, e nesta altura parece um bocadinho em perda esta equipa do Cesarense. Daí a importância deste jogo. Vamos ver até se não poderá ter consequências mais do que só o próprio jogo, eventualmente num cenário de um mau resultado da equipa do Cesarense. A ver, vamos. E por último, o outro jogo que eu destacava, porque eu penso que pode ser um jogo verdadeiramente interessante, é o Formentelos Alba. Estamos a falar do treinador do Formentelos, que foi treinador do Alba nem sei quantos anos. O percurso do Hugo e do Alba confundem-se um bocadinho. São duas equipas que precisam de vencer, precisam de somar pontos, claramente. Mas vai ser um jogo verdadeiramente de tripla, porque estamos a falar de atletas que representaram as duas camisolas, estamos a falar de treinadores, onde neste caso o Hugo já foi treinador do Alba e agora treinador do Formentelos. Salvo até já a segunda experiência dele como treinador do Formentelos. Portanto, será aqui um jogo de muito cruzamento de emoções, juntado à necessidade de pontuações. É então a próxima jornada que estamos em antevisão, Diniz, com aqui alguns pontos de interesse que podem mexer com a tabela classificativa, e acima de tudo o Jorge, já aqui eu vou fazer uma pequena provocação daquilo que o Jorge dizia, pode fazer alguma mexida na tabela classificativa, mas também até nas próprias estruturas das equipas. Portanto, não sei se foi isso que querias dizer, mas é a leitura que eu fiz. Sim, não tenho uma dúvida que foi mesmo isso que eu quis dizer. Sim, eu penso claramente, como o Jorge disse, há aqui dois jogos de facto que saltam logo à vista pela importância da tabela classificativa, que é o Ovarense Oliveira do Bairro e o próprio Passos Brandão Águeda. São de facto estes jogos que saltam. Mas depois, dentro daquela lógica que eu referia em relação à jornada anterior, pela troca de posição que esse jogo pode trazer na tabela classificativa, eu tinha aqui dois, que de facto é os Moris Cesarense, que pode fazer exatamente aquilo que eu tenho referi nesta jornada que passou, que é alterá-los na tabela classificativa, um ultrapassar o outro, e o outro jogo é o Formentelos Alba, que também está dentro dessa lógica. Portanto, vejo estes 4 jogos como bastante importantes em termos de jogos em si e claramente no mexer da tabela classificativa. Vamos também ouvir a opinião do Carlos Silva. Carlos Silva, próxima jornada. Eu acho que só há aqui um jogo que parece que tem o destino marcado, que é o Estorreja à Banca. O resto... E esse até pode ser engraçado, porque é um derby. Sim, mas eu acho que o Estorreja... Derby consegui, bem dito. Praticamente, se formos... Acho que o Estorreja não vai dar a mínima balda. E depois, aqui nos outros jogos, quem é que pode dizer quem é que vai ganhar? São todos jogos. O Oliveira do Bairro, se me perguntarem assim a mim, fizemos a fazer comparações de plantel, o Ovarense ganha, categoricamente chega lá, ganha o jogo. Mas ninguém ganha nada sem jogar. E as camisolas até são sempre muito iguais, preto e branco na mesma, de um lado e do outro. Pode haver um bocado de dificuldade
As listas por é que parte são do diferentes. Alvarense. Umas são verticais, Bem, outras são o Alvarense- horizontais. Mas o Alvarense agora até joga de... O Oliveira de Barros prendeu o espinho. Pronto. não é? E nada é. As outras equipas são, o Vista Alegre vai jogar a Espinho, ninguém vai atirar responsabilidades para cima do Vista Alegre para ganhar ao Espinho, mas pode ganhar. Claramente. Não pode ganhar. Pode chegar lá e surpreendê-los, porque o Vista Alegre não é uma equipa qualquer. Hein? Andam cá em baixo e de um momento para o outro podem fazer surpresas. Nos outros jogos, quem ganhar passa para a frente, quem perder passa para trás. Em quase todos os jogos estão aqui. É uma diferença de 1 ponto, 2 pontos. A equipa que ganhar ultrapassa o outro. E vai equilibrar muito mais as contas, ou confundi-las em... Só não acontece no São Roque, salvo erro, no São Roque com o Colobão. com o Lobão. Mas nos outros jogos, Pampilhosa, Relâmpago Nogueirense, pronto, estão ali perto uns dos outros. Tem o caso do Fermentelos com o Alba e por aí fora, quer dizer, são todos os jogos que, embora se esteja a 20 jornadas do fim, nós já estamos aqui a fazer quase previsões. E a José Force Vias também não dá. Não 20 dá jogos, estamos a 20 jogos do fim do campeonato, mas toda a gente faz contas. E eu tenho a certeza absoluta que em todos os balneários aparece lá a classificação das equipas. E os jogadores, antes de ir para o treino, se nós formos ganhar domingo a tal parte, passamos para a frente dos indivíduos, depois temos em casa não sei quem. Pronto, são essas previsões aí, isto que está a criar aqui um incentivo muito forte neste campeonato, e está a tornar o campeonato interessante, tanto cá em cima como lá em baixo. Porque nós geralmente andávamos aqui a discutir quem é que ia ser campeão e praticamente os últimos nós até adivinhávamos quem era. E hoje estamos a ter muita dificuldade em perceber quem serão as 4 equipas ou 3 equipas que jogarão para os últimos E lugares. já agora uma coisa, não sei se já reparou nisso, do 7º classificado para baixo, todas as equipas já têm gol average negativo. É alguma coisa. Nós consideramos que há equipas aqui que estão a fazer um campeonato razoável e não têm uma média de 1 ponto por jogo. Não. E nós consideramos Não, isso. neste momento só há uma equipa, só há 2 equipas que não fazem média de 1 ponto por jogo. Neste o momento. São Roque e o O Avanca. São Roque e o Avanca, que têm 12 uma equipa e 1 a outra. Mas é normal que as equipas façam mais que 1 ponto por jogo. Por amor de Deus, numa altura É destas normal. aqui, agora vamos jogar a classificação. Significa que os tais 34 pontos. Não vai chegar. A classificação Não do ano passado, Isso. neste momento, estas equipas aqui de baixo andavam algumas com 20 pontos. Eu não queria exagerar. O salvo erro, o ano passado, para esta altura, o Bostelo tinha 18 pontos. Acho que eram 18 pontos. Acho que não estou enganado. E nós dizíamos que isto mais ponto, menos ponto, a coisa ia dar-se. O que é certo é que depois, na segunda volta, aquilo não se deu. Acabaram por morrer literalmente na praia, depois com uma ponta final até engraçada. O Estoril nesta altura tinha 13 pontos, à 14ª jornada. À 14ª. À 14ª jornada tínhamos o último classificado Oliveira Barro com 8 pontos, depois acima Pampilhosa, Cucujães e Canedo com 9, depois Relâmpago Nogueirense e Bostelo com 13, Avanca e Alba com 15. Depois já havia aqui um focito, portanto, estes eram os últimos... O Oliveira Barro faz uma Jorge, eu faço- grandíssima recuperação. Repare, Com a entrada do Zé vamos Carlos, na pormenor altura. aqui. Olhando ao plantel do Pampilhosa, não há ninguém na Pampilhosa e nos arredores que conheça o investimento que eles fizeram, que se acredite que Pampilhosa está numa posição destas aqui. E repara, as equipas que tiveram mais dificuldade em ganhar lá foi o Espinho e o Alvarense. O Alvarense perdeu. Até perdeu. Pronto. E o Espinho ganhou 2-1 também. O Estarreja também não ganhou, atenção. O Estarreja bateu 3-3 É lá. o que eu estou a dizer. É uma equipa Mas foi preparada. desde que houve a troca de treinador. Desde que houve a troca de treinador, tivemos esta sequência. Vitória ao São Roque, salvo erro por 3-2 ou coisa do género. Empate com o Estarreja 3-3. Vitória à equipa do Alvarense. E o Espinho a vencer, mas a ter muitas dificuldades. E agora eu pergunto, esta equipa com massa associativa, olhando ao investimento que eles têm, eles não têm massa associativa, eles têm 50 pessoas, o máximo, 50 pessoas por jogo. Agora esta equipa aqui com os adeptos que tem o Alvarense, tem o Espinho, jogava com eles para campeão. Jogava com eles para campeão. Eles não têm ninguém que os empurre. Porque tu estás a fazer um jogo de futebol, mas estás cá fora, estão 2 ou 3 gajos a empurrar-te para a vitória. A única coisa que você ouve é o comboio a passar. Então anunciou o comboio. Eu percebi. Miguel, falta aqui a tua análise também à próxima jornada. É praticamente acrescentar muito pouco àquilo que já foi dito, que de certa forma traduz
aquilo que será a próxima jornada. Não queria deixar de destacar aquilo que já foi também cá falado, do derby concelhio entre o Estarrégio e o Abanca, em que, pela minha passagem pela Abanca na época passada, percebi a grande rivalidade que existe entre os clubes, mesmo grande rivalidade. Não poderia também deixar de realçar aqui o jogo do Pampilhosa com o Relâmpago Nogueirense, por aquilo que eu disse na minha primeira vinda cá, esta época, em que me admirava da classificação do Pampilhosa, porque tinha visto um jogo deles ao vivo e percebia que havia muita qualidade, e já é a segunda época consecutiva com grande investimento, com muita qualidade no plantel, em que passam por muita dificuldade até ao final da época. E depois um jogo que este sim não foi mencionado aqui, mas eu tenho que o destacar também, que foi o Espinho, que será o Espinho Vista Alegre, em que há umas semanas atrás tive a oportunidade de ver o Vista Alegre em Fiães. Não era novidade, até porque conheço minimamente a composição do plantel do Vista Alegre. Tem uma excelente equipa, tem um excelente plantel, jogam um futebol muito positivo, e o Espinho não poderá adormecer, porque poderá passar, se isso acontecer, poderá passar por dificuldades com o Vista Alegre, independentemente da classificação que eles têm neste momento. Tudo o resto já foi dito, uma jornada de muito equilíbrio que se prevê, e o resto está falado pelos colegas de painel. Vamos então agora para o Campeonato de Portugal. Campeonato de Portugal, jornada 12, com os seguintes resultados: Sinfãs 2, Rezende 0. Depois, no dia de ontem, Gouveia 0, na dia 1. União Lamas 2, Beira-Mar 1. Alpendurada 1, Salgueiros 2. Lessa 1, Rebordosa 1. E Flagreiro 3, Aparecida 1. A jornada só fica completa no dia 1 de fevereiro, com o Vila Miá Vila Real. Líder nesta altura, Rebordosa, com 30 pontos. Juntamente com o Futebol do Porto e Benfica, são as únicas equipas que ainda não perderam nesta época nos campeonatos nacionais / profissionais. Depois, segundo lugar para Lessa com 25 pontos, terceiro lugar para Vila Miá com 22, quarto Alpendurada com 20, quinto Flagreiro com 18, sexto lugar para Salgueiros e Lamas com 17, oitavo lugar para Beira-Mar com 15, nono lugar para Sinfãs e Vila Real com 14 pontos, 11ª Aparecida com 13, 12º Rezende e Anadia com 11 e o Lanterna Vermelha ao Gouveia com apenas 1 ponto. Vamos à análise então desta jornada, também da classificação. Carlos Silva, com especial atenção, como é óbvio, para este União Lamas 2, Beira-Mar 1, que deu vitória para a equipa lamacense no comendador Henrique Amorim, mesmo ao cair do pano. Bem, a minha análise que eu faço esta jornada é o seguinte: havia de ter havido aqui um empate no Sinfãs Rezende, que era bom para o Lamas. E ganhou o Sinfãs, que começa-se a aproximar mais. O Gouveia, não ganhou pontos ao Anadia, outros senão. Eu vou bancar lá do sítio. Sim, depois temos 4 equipas aqui do Porto nos primeiros lugares, e nós temos de perceber de que a luta das equipas de Aveiro vai ser muito forte para poder superar, portanto, esta situação. Os resultados estão a empurrar cá para baixo, na minha opinião, as equipas de Viseu, as equipas de Villarreal e isso tudo aí. As equipas do Porto estão a passar para cima, e depois a seguir temos Aveiro. Menos uma. Há uma equipa de Porto aqui em claras dificuldades. Sim, Salgueiros. Não Aparecida. Aparecida, sim. Está bem. Agora, vou falar do jogo do Lamas. O jogo do Lamas é um jogo que difícil de se fazer uma análise assim positiva, porque o Lamas não jogou bem. O Lamas está a sofrer neste momento, está a passar por uma fase de transição em termos de jogo jogado. O Lamas jogava com o Zé Paulo com 3 centrais, 3-5-2, e agora está a jogar em 4-3-3 ou 4-4-2, como queiram chamar. É a minha opinião. E os jogadores estão numa fase de adaptação que, certamente, depois do jogo de Salgueiros, aquela paragem, se calhar, pode trazer melhorias para o futebol do Lamas. Eu já disse aqui 3 ou 4 vezes que o Lamas, se não contratar jogadores, vai passar por uma série de dificuldades. Não vamos iludir-nos com estas em 3 jogos, 2 vitórias, que isso resolve o problema. Porque o Lamas, ano passado, para se safar, teve que fazer 35 pontos.
e acho que com 34 pontos foi o quinto, o último dos de baixo, ou o primeiro dos últimos de baixo, tinha 34 pontos ou 33. Portanto, o Lamas safou-se a 2 jornadas do fim, no jogo, uma vitória em casa com o Régua, já no tempo de desconto, safou-se de descer a divisão. De qualquer das formas, o jogo em si, Beira-Mar melhor os primeiros 20 minutos, fez 1-0, demonstrou que tem uma excelente equipa, na minha opinião. O Beira-Mar tem grandes jogadores, bons executantes, produziu um futebol que baralhou por completo o Lamas, ou o Lamas não estaria a contar certamente com o Beira-Mar tão forte, e fez 1-0. Podia até ter feito 2-0, o Lamas também podia ter feito 1-1, num lance do Hugo Seco, em que ele, praticamente com a baliza aberta, fez um excelente remate, mas o guarda-redes do Beira-Mar fez uma estrondosa defesa e safou o empate nessa altura. Acho que na última, uma oportunidade que o Lamas teve na primeira parte, ou 2 oportunidades, vamos dizer que são 2, mas acho que uma é grande, a outra não é uma oportunidade de sair. O Beira-Mar, mais situações, mais bola. O Lamas, a partir dos 20, 25 minutos, equilibrou o jogo. O treinador fez uma mudança no meio campo, tirou um jogador, meteu outro, encaixou melhor os jogadores naquilo que o Beira-Mar estava a fazer, e o Lamas foi-se apoderando do jogo, e até ao intervalo podia ter feito o empate, embora o Beira-Mar também podia ter chegado ao 2-0 e tornaria as coisas mais difíceis. Na segunda parte, não sei o que é que se passou no Beira-Mar e no Lamas. O Lamas entrou com o gás todo, não a jogar bem, mas com uma vontade indómita de vencer o jogo ou de empatá-lo o mais rapidamente possível. Foi para cima do Beira-Mar e o Beira-Mar encolheu-se. Agora, as razões porque o Beira-Mar se encolheu, isso tem que perguntar ao treinador do Beira-Mar e a quem comanda aquilo ali, é que tem de perceber isso aí. Eu não sei se foi o Lamas que empurrou o Beira-Mar para a grande área lá para trás, se foi o Beira-Mar que cedeu o terreno ao Lamas para jogar em contra-ataque e tentar surpreender o Lamas de Moldova. O Lamas, num lance em que todo mundo pediu penalti, e o Arthur não deu, e na recarga o Príncipe fez um 1-1, e depois a partir daí o Lamas ainda carregou muito mais no Beira-Mar. E acabou por chegar à vitória em tempo de desconto num penalti que muita gente diz que é duvidoso. Para mim é penalti indiscutível. Para mim é penalti indiscutível. Já vi as imagens, tenho-as aqui no meu telemóvel. As imagens é penalti e o Lamas chegou à vitória. Se me perguntarem assim a mim, o Lamas mereceu ganhar, mereceu por aquilo que fez na segunda parte. O Lamas mereceu ganhar jogo, se calhar não merecia, porque o Beira-Mar tem muito melhores jogadores e tem muito melhor equipa que o Lamas, na minha opinião. Não estou aqui a menosprezar o valor dos jogadores do Lamas, mas em termos de valores, orçamento e tudo isso aí, e como figuras do futebol, o Beira-Mar tem jogadores de terceira liga, segunda liga, tem jogadores de nomeada, e o Lamas não tem. E eu posso até dar aqui um exemplo que ainda há bocadinho em off nós falámos aqui. O banco do Beira-Mar tinha todos eles tinham lugar na equipa do Lamas. Eu não chego a perceber como é que uma equipa daquelas, com aquele plantel, aqueles jogadores, não sei o que é que se passa lá no Beira-Mar, não faço a mínima ideia o que é que se passa no Beira-Mar, mas que o Beira-Mar tinha equipa para discutir com os primeiros, com o Rebordosa, com o Alpendurada, com o Vilamiá, com o Lessa, com qualquer daqueles. Tem jogadores para isso. Não estou aqui a tirar responsabilidades para o Fabeto ou o treinador, que eu não conheço de lado nenhum. Lembro-me dele como jogador de Cesarense, salvo erro. Não sei se acho que ele jogou no Cesarense. Jogou. Parece que lembro-me dele como jogador de Cesarense. Dolorosa também. Não faço a mínima ideia, nem estou aqui a menosprezar o valor dele como treinador, a capacidade dele, mas com uma equipa daquelas, o Beira-Mar tem que fazer muito mais, tanto em casa como fora. Portanto, eu dou como a vitória do Lamas justa por aquilo que o Lamas fez, na segunda, pela vontade que meteu no jogo para virar o jogo, não pela qualidade, porque a qualidade esteve muito longe daquilo que já vi o Lamas jogar até este ano e noutros jogos, mas que, pelo menos foram guerreiros e disseram ao adversário: vocês vão para ir para trás, e eles nunca tiveram capacidade para sair nem a jogar, nem em pontapé para a frente. Portanto, e agora, quanto aos outros resultados em si, se quiser que eu fale sobre isso, Filipe, eu vou lhe dizer: olha, a Florgrade surpreendeu-me, porque não pela diferença de equipas, acho que a Florgrade tem a melhor equipa que o Aparecida,
mas o Aparecido, olhando ao campeonato que fez nas primeiras 6 ou 7 jornadas ou 8 jornadas, pensei que poderia dar mais trabalho aqui ao da Flogreira. A Flogreira ganhou 3-1, deve ter ganho com à vontade. O Lessa surpreendeu-me, não por jogar com o primeiro classificado, que era o Bardosa, mas por aquilo que o Lessa vinha a fazer nos últimos tempos. Mas é o tal problema. O Lessa vinha a ganhar 4 ou 5 jornadas seguidas, mas o Rebordosa também não perde com equipa nenhuma, não é? E o Lessa deve ter tido um bocadinho de terceiro respeito pela equipa do Rebordosa e daí saiu o empate. O Pendurada, o Salgueiros surpreendeu-os e ganhou 2-1, também deu um salto na tabela. O Lamas, já falei, aqui o Gouveia com o Anadia. Foi um resultado mau para o Lamas, porque nós queríamos era que o Anadia perdesse, que é para termos mais alguns ali atrás. E atenção que o Gouveia jogou contra 10 grande parte do jogo. Grande parte do jogo mesmo. Jorge, eu não sei se vocês me ouviram falar aqui do Gouveia. Eu acho que a equipa de Gouveia é uma equipa de sub-19 aqui da nossa zona, ou de sub-20 ou sub-21, é uma equipa desses de jovens, bons jogadores, com qualidade, era coisa sim, bons jogadores, mas queijo. Não têm experiência destes campeonatos. Aparecem um jogador, eles olham para eles de cima a baixo. Este aqui é o Dani Rodrigues do Lama, já jogou não sei onde, não sei o que. Porque eles... Uma coisa é integrar 2 ou 3 com qualidade, outra coisa é fazer daquilo tudo uma equipa. É muita gente. Eles têm 2 centrais, na minha opinião, que são mais maduros, mas... Capitão de equipa. Depois o outro, o canadiano, já é... São mais maduros, mas... no meio daquilo tudo, quando nós já depois vamos aqui ver as classificações, que é isso que nós temos de analisar, é o seguinte: é ver uma equipa que marca 6, 7 golos, mas sofre 20 ou 25. O caso do Lamas, por exemplo, tem 14 ou 15 golos marcados, também tem 14 ou 15 golos sofridos, não faço ideia nenhuma como é que está aqui. 18-16, o Lamas. Isto define o quê? Há muita gente, a defesa do Lamas é fraca, e eu posso dizer assim, e o meio-campo do Lamas defende alguma coisa? O problema é esse, é a sobrecarga que há sobre as defesas, e aparecem... Quem marcou o gol do Beira-Mar e Lamas foi o médio. E uma das coisas que eu chamei a atenção ao Adolfo Teixeira, que estava ao meu lado a ver o jogo, disse ao Adolfo: sabes quem é que marcou o gol do Beira-Mar? Foi este jogador rápido que joga aqui no mundo, que saiu para trás. Sanches, não é? Sim, um gajo, ele marcou o gol, mas ele saiu de trás, uma velocidade incrível, apareceu sozinho de guarda-redes, fez gol, é certo, o guarda-redes escorregou e ele caiu e marcou. Mas o Beira-Mar, na minha opinião, que é para esquecer-me de dizer isso aí, o Beira-Mar perdeu um jogador fundamental aos 30 minutos de jogo, que é o Trenco, o nome dele. Eu tenho aqui o nome dele na carteira, que eu até tomei apontamento dele. Repara bem, já estou a ficar scouting e tudo. Mas é verdade, a partir do momento em que saiu esse jogador do Beira-Mar, o Beira-Mar deixou de ser o mesmo Beira-Mar. Não sei se... Depois na segunda parte, e eu acho que, com um pormenor ou outro, nós o ano passado falávamos aqui tanto do Beira-Mar, e o Beira-Mar tinha uma excelente equipa também, andou a jogar até à última com dificuldades. E este ano, se não mudar, portanto, a fisionomia de jogo, o estilo de jogo, se não mudar a mentalidade dos jogadores, o Beira-Mar vai continuar a jogar para não descer. Pronto, é isso que eu tenho para dizer. Diniz. Olha, eu, a pena minha, por compromissos particulares e familiares e de cristão praticante, não me foi possível assistir ao jogo, mas fazia a intenção de o fazer, como é lógico, 2 clubes que me dizem muito na minha vida desportiva, e gostaria de ter assistido este jogo, infelizmente não pude, mas fui assistindo algumas imagens que entretanto me foram enviando, e eu, pronto, daquilo que vi, embora vale muito pouco, porque eu gostaria de ter estado de facto lá, reconheço e faço das minhas palavras, das palavras do Carlos Silva, de facto o Beira-Mar tem no seu todo melhor equipa que o Lamas, e era de exigir mais, e penso que daquilo que eu vi nas imagens, que de facto o Beira-Mar na primeira parte foi ligeiramente superior, embora vale o que vale.
Na segunda parte, de facto, algo ali que estranho, não sei se, porque também não tem presente, não sei se por grande mérito do Lamas ou por demérito do grupo de trabalho do Beira-Mar. O que é certo é que o Beira-Mar foi regredindo, pontos um pouco a jeito e pronto. E só aqui é que eu tenho algumas dúvidas, mas lá está, visto por imagem, eu acho que o penalti que dá a vitória ao Lamas, eu tenho algumas dúvidas, agora vale muito pouco. Mas digas isso aí. É lógico que eu digo, eu gostaria. Ele é melhor fugido. É melhor não falar disso. Mas eu gostaria. Estás a falar, eu vou dizer agora que gostaria de estar presente por causa do Diário de Aveiro. Não é por causa disso, é das imagens que me enviaram. Que vale, não podes falar disso e tens que ver ao vivo. Não, mas vai ver as imagens. Pronto, e é dessas imagens que estou a falar. Ao vivo, infelizmente, não pude fazer. Veja, e as pessoas não beijam e comentam, e eu tenho que estar com claro, mas Carlos, mas eu até aceito que tu possas ter razão porque tu estiveste presente no terreno. E lá eu fiquei com dúvidas se era penalti. Mas eu limito-me só às imagens. E eu nas imagens, muito honestamente, deixo alguma dúvida. Mas aceito que se calhar lá mais no terreno, provavelmente se calhar não teria tantas dúvidas. Mas pronto. Exatamente. Agora, pelas imagens, ou melhor. Agora, a questão não é essa. A questão não é essa. É que quem me manda as imagens, mandou-me aquelas imagens. Se calhar haverá outras que me teriam. Andas a receber a claramente são pessoas. Não, como toda a gente deve compreender, eu joguei 10 anos naquele clube, fui capitão de equipa, tenho lá muitos amigos, adeptos e simpatizantes. E claramente que pronto, mandaram umas imagens em que eu fui analisando. Agora, é lógico que vale o que vale. Não, é penalti. Eu já vi a imagem. Para mim é clarinho como água. Pronto, e eu aceito. Ele faz um movimento na direção. Ele faz um movimento na direção da bola. Foi o lance. Nós estamos em rádio. Para evitar. E ele abre o braço. Ele vai no sentido da bola. Ele tem os braços encostados ao corpo. Repara, para quem não está a ver na televisão, para quem não está a ver na internet, o movimento que ele faz é tanto com o braço colado, é verdade. Mas ele abre completamente o braço. Se isso não é penalti, depois tens os indivíduos no risco da baliza, pões lá de braços cruzados e eles fedem as bolas com a mão, não há gol nenhum. Agora, mas qualquer das maneiras, pronto, não invalida. Eu aceito. Agora, não invalida, entretanto, aquilo que eu acho. Não, mas qualquer das maneiras, e tudo isto não invalida aquilo que eu acho e que fui dizendo. Eu acho que o Beira-Mar vale muito mais do que isto. Acho que esta segunda parte, também daquilo que eu fui vendo em termos de imagens, como é lógico, dentro das limitações que as imagens me deram, acho que o Beira-Mar pode-se culpar muito mais dele próprio do que deste lance de penalti, embora eu continue a dizer, tenho as minhas pequenas dúvidas, mas sem dúvidas nenhumas que o Beira-Mar pôs-se a jeito, e acho que é como o Carlos diz, o Beira-Mar tem de facto no seu todo, na minha opinião, também melhor equipa que o Lamas, e teria que fazer muito mais, e penso que na primeira parte foi o conseguindo, só que pronto, vale o que vale. Agora, quando saiu o Kipanda, o nome dele era o Kipanda, exatamente, é o Kipanda, depois de que esse jogador saiu, o Beira-Mar caiu. Agora, é lógico que o que é que reflete disto? Reflete disto, de facto, uma preocupação que todos nós temos, que é o facto deste campeonato ser muito curto e, de certa forma, traiçoeiro. Estamos aqui a falar de 26 jogos e com este resultado o Beira-Mar fica numa posição mais aflitiva, que em termos anímicos e psicológicos pode mexer com o grupo de trabalho. E é lógico que é sempre muito mais fácil trabalhar um grupo de trabalho que tenha qualidade em cima de uma tabela classificativa tranquila, do que estar de facto a trabalhar já com uma certa pressão e a ver um bocadinho aquelas equipas lá do fundo. Pronto, este era o que eu diria deste jogo. No resto da classificação,
há aqui de facto a Florigredo que faz um bom resultado. Penso que por números expressivos, que dá de certa forma também um certo respirar à Florigredo. E vejo aqui também, queria também salientar aqui, e porque foi referido aqui de facto o Lessa e o Rebordosa pelo campeonato que o Lessa estava a fazer, mas há que dizê-lo com toda a frontalidade, e esta é a minha opinião, apesar de toda essa qualidade do Lessa e todos esses resultados positivos do Lessa, o Rebordosa é sem dúvida nenhuma uma equipa sensação e fortíssima. Porque não só não perdeu este jogo com 2 jogadores a menos, e estamos a falar, como o Carlos diz, o Lessa é uma grande equipa, fez um bom investimento, tinha vindo a fazer uns resultados positivos e joga com o Rebordosa, que de facto tem vindo a fazer um campeonato irrepreensível com única e simplesmente 4 golos sofridos e com menos 2 jogadores, porque foram 2 jogadores expulsos, manteve-se ali firmito, como se costuma dizer, e de certa forma, neste momento, como já tive a oportunidade de dizer, o Rebordosa é, na minha opinião, a equipa sensação deste campeonato. Pelo agora um bocadinho a vossa capacidade de síntese, porque hoje disse que tínhamos aqui um horário marcado para terminar os 2 programas. Miguel, análise à competição. Mas estou a deixar ficar mal. Eu queria só destacar o resultado da União de Lamas com o Beira-Mar, precisamente por aquilo que já foi aqui dito, pela diferença de qualidade individual, se assim podemos dizer, de um plantel e do outro. Excelente resultado na minha ótica. Todos os outros resultados pareceram dentro daquilo que é uma normalidade relativamente àquilo que é traduzido na tabela classificativa e às próprias equipas, à qualidade das próprias equipas. Do ponto de vista da classificação, dizer que é um campeonato marcado por aquilo que a imagem do SABSEG também o é, pelo equilíbrio e pela possibilidade de 1 ou 2 vitórias consecutivas, ou 2 ou 3 vitórias consecutivas, passarmos de extremos, de um extremo para o outro. O caso será, se olharmos para a tabela classificativa, o Anadia com 11 pontos e o Alpendurada com 20, estamos a falar aqui 9 pontos de diferença entre o 4º classificado e o 13º, portanto a segunda equipa de baixo para cima na tabela classificativa, e isto é no fundo sintomático desse equilíbrio da competitividade que esta série tem. Jorge, para fecharmos. Importante a vitória da equipa de Sinfãs, devido a alguma, sobre a equipa de Rezende, que lhe permite somar aqui mais pontos que são muito importantes neste momento na tabela classificativa, ainda para mais quando tinha 2 equipas abaixo de si a defrontarem-se, como era o caso do Gouveia com o Anadia. Dizer também, esta vitória do Anadia, sem dúvida alguma que era importante, e tanto mais importante foi a partir do momento que a equipa do Anadia jogou tanto tempo com 10 unidades, jogou a segunda parte toda e um bom pedaço da primeira parte. Portanto, é uma vitória naturalmente importante, porque coloca a equipa do Anadia verdadeiramente aqui na rota do que pode ser ainda uma manutenção. Não está fácil, claramente, mas ficou mais acessível. Sem falar do União de Lamas Beira-Mar, acho que não faz sentido, porque já se falou aqui o bastante, e por quem vê o jogo e eu não vi, claro. Portanto, escuso-me a isso. Vitória muito importante da equipa de Salgueiros, num jogo em que o guarda-redes da equipa de Salgueiros vestiu o papel de herói, deu uma assistência para golo e marcou um golo. É verdade. Baliza a baliza. Muitas peripécias num jogo só, é verdade, mas valeram 3 pontos para a equipa de Salgueiros, como é óbvio. E por último, aqui o resultado da equipa da Florigredo contra o Aparecida, por números que chegaram a ser ainda mais claros do que foram no final do jogo. Chegou a estar a vencer por 3-0, acabou por vencer por 3-1, mas coloca a equipa da Florigredo numa posição que nesta altura, não sendo de absoluta segurança, porque quem tem 18 pontos para uma linha de descida que está a 4 pontos, não há segurança possível, permitam-me essa expressão, mas coloca pelo menos a equipa da Florigredo nesta altura a respirar um certo ar puro. Deixa-me só dizer o seguinte, e adiante já em relação à classificação e ao próximo jogo, para dizer o seguinte: na próxima jornada nós temos aqui um Vila Real Lessa que já se realizou, ou seja, já aqui um possível distanciamento por parte dos demais.
É uma jornada muito importante para a equipa do Beira-Mar. Não pode ter outro resultado que não seja a vitória diante da equipa de Gouveia. À semelhança daquilo que eu dizia em relação à equipa do Avanca, que quem perder pontos com o Avanca arrisca-se a descer, também tenho grandes dúvidas que quem perder pontos com o Gouveia arrisca-se claramente a atrasar-se na luta pela manutenção. Um duelo muito importante para a equipa do Salgueiros e para a equipa do União de Lamas. Duas equipas estão praticamente coladas em termos classificativos, e depois, claro está, uma deslocação muito complicada para a equipa da Florgueiro na deslocação à Rebordosa. Anadia, Vila Miã, Beira-Mar, Gouveia, Salgueiros, União de Lamas, Aparecida, Sinfãs, Rezende, Alpendurada e Rebordosa, Florgueiro. Já se chegou o Vila Real 0, Lessa 0. Tem que ser muito telegráfico, Dinis? Pronto, eu penso que o Jorge tem... Temos de ser muito breves. Eu penso que há aqui a importância, de facto, deste jogo, agora, do Beira-Mar, porque, de facto, o Beira-Mar está numa posição delicada e de maneira nenhuma contra o Gouveia tem que pontuar. Destaco aqui no aspecto das equipas pertencentes à Associação de Aveiro a dificuldade dos dois jogos da Florgueiro e do Lamas, com adversários extremamente complicados. Depois, um jogo extremamente difícil e se calhar vital naquilo que é a vida do Anadia, a receber o Vila Miã. E teoricamente a vida mais facilitada relativamente ao seu adversário do Beira-Mar, mas que não poderá adormecer, porque, como foi referido há bocadinho, é uma equipa que, apesar de inexperiente e jovem, com qualidade individual, que se for numa perspectiva de facilitismo de um dia menos bom do Beira-Mar e de um dia em que o Gouveia tenha a estrelinha e que as coisas corram de feição, poderá passar por apertos. Vamos então fechar com a análise do Carlos Silva. Espero que o Lamas tenha no domingo uma tarde de inspiração no jogo com o Salgueiros e ganhe os 3 pontos, porque ultrapassa o Salgueiros e começa a respirar, portanto, com mais qualidade. Vamos dizer para as notas finais, começamos pelo Jorge Silva. Bem, a minha nota final vai para o facto de nós, em pouquíssimo tempo, estarmos a ter mais um problema de suposto, e eu friso o suposto, porque nada está aprovado, nem pouco mais ou menos, de suposto racismo no futebol aveirense. Ontem o que se passou ontem passou-se o cenário em Macieira, e ontem com a agravante de a acusação impender não já sobre pessoas exteriores ao jogo, ou seja, sobre adeptos, mas sobre uma pessoa do próprio jogo, neste caso um dos auxiliares do árbitro da partida, que terá, segundo a acusação que foi difundida nas redes sociais e na imprensa local e nacional, terá lançado impropérios de índole racista e étnica em relação a um jogador da equipa do Maceirense. Estamos num cenário muito complicado, e eu devo dizer o seguinte: não sei se neste caso se houve ou não impropérios racistas ou não. Não estive lá, não consigo saber. Mas há uma coisa que eu devo dizer. O que se tem visto em muitos momentos por parte de algumas equipas de arbitragem é um tratamento em relação a atletas, mesmo menores de idade, que perdoem-me, mas eu nem em relação aos meus filhos eu conseguiria lançar aquele tipo de impropérios. O árbitro, quando está no jogo, está como primeiro, antes de mais, como um pedagogo. Antes de mais, como um pedagogo. Principalmente nas camadas jovens. Eu não posso aceitar que se trate um atleta da forma como já vi ser tratado ainda este ano. Ainda este ano. Eu devo frisar o seguinte, e normalmente isto tem acontecido, não é com os árbitros de maior referência, ou com os árbitros que têm, efetivamente, mais anos disto. É com quem está a começar. E quem está a começar mal. Porque pensa que é com arrogância que se combate, eventualmente, alguma má educação. Eu até admito que o atleta possa ser mal educado, mas eu não posso conquistar o respeito dele, eu não posso ensiná-lo para o futuro se conseguir ser ainda mais mal educado do que ele. Então, senão caímos no reino da bandalheira. E isso acho que deve ser frisado, esperando que este assunto seja rapidamente resolvido no nosso futebol aveiro. Na altura, o Argoncillo vencia por 2-0 uma Maceirense. Sim. É verdade. Olha, a minha nota final vai direitinho para as pessoas que, de facto, que se juntaram a mim em vários programas lá
portanto, nas redes sociais, à qual eu agradeço o apoio, e queria só, em jeito de rodapé, esclarecer o seguinte: não há da minha parte, nem nunca houve, nem nunca haverá da minha parte a intenção de vincar, seja o que for em termos clubísticos ou em termos individuais, de erros de atletas em todas as postagens que eu faço. Há na minha única e simplesmente o que me de certa forma motiva é o facto de eu, e quero esclarecer porque sei que as pessoas em causa estão a ouvir, o que me motiva de facto é eu não concordar, embora aceite, eu não concordar com esta forma de jogar, porque acho que corre mais riscos do que benefícios, e de longe de mim e da minha intenção em primeiro plano estar a apontar erros ao jogador A ou ao jogador B, ou favorecer o clube A ou o clube B, até porque eu faço umas postagens de todos os clubes e de todas as divisões, clubes nacionais e internacionais, e de todas as divisões, e os meus comentários são única e simplesmente naquilo que eu considero que foi toda a minha vida desportiva, foi defesa, e eu falo em termos defensivos aquilo que eu acho que é uma ideia de jogo à qual não concordo. Carlos Silva, temos sempre muito breves. E eu tenho aqui, Filipe, um minuto, mas é para isto aqui. Eu já tinha aqui o nome do Diniz para falar nele sobre a primeira fase de construção. Ele é o pioneiro, o grande observador, ele é o scouting da primeira fase de construção. Ele avisa aos treinadores, e é uma pena que realmente alguns treinadores das divisões inferiores não levem em linha de conta aquilo que ele informa os indivíduos. Pronto, era isso. Eu não vou dizer mais nada, porque ele já disse o resto. Eu tinha aqui escrito Diniz, e agora quero uma palavra de agradecimento do Carlos Silva, do Adolfo Teixeira e do Joaquim de Seminário para a Associação Desportiva Nogueira da Regedora, que tiveram o cuidado e o respeito de me convidar a mim e aos meus amigos para estarmos presentes na ceia de Natal do Relamba Nogueira, do ADN. Fiquei muito feliz, e daqui cada vez tenho mais admiração por aqueles dirigentes amadores, pelo simples facto de me verem ao sábado, quando eu não tenho que fazer, vou sempre ver o ADN, me convidarem para eu estar presente, o que me orgulhou imenso, numa altura destas da minha vida, eu ainda ser uma pessoa que reparam em mim nos campos de futebol. Miguel, para fecharmos, e agradecendo a tua presença. Obrigado eu, mais uma vez. Hoje parece que escolhemos todos o mesmo tema. Tinha como também destaque a importância das redes sociais e a dimensão que elas têm e o alcance que elas têm, precisamente por esse reconhecimento, ou por essa objeção que foi feita por pessoas que estão em programas desportivos, falando ao mais alto nível do futebol nacional, relativamente àquilo que foi a página do Diniz, e a dar-lhe os parabéns por isso. Ele destacou aqui, e eu concordo com aquilo que ele diz, é a opinião dele. São aspectos que, do ponto de vista dele, carecem de muita coisa, mas, acima de tudo, que por aquilo que ele foi fazendo, a dimensão e o alcance que foi tendo, e daí essa importância. Mas há que sublinhar que não sou contra, atenção. Isso dará tema para um debate, certamente. Exatamente. Obrigado, Miguel, por ter estado cá. Foi então a nossa primeira parte do Sintonia de Ataque. Vamos fazer uma curtíssima pausa, já regressamos para a segunda parte, Liga 13 e Segunda Liga.